E aí, galera, tudo bem? Gente, começando nossa aula hoje, frente 2, hoje, pega a sua apostila 3, frente 2, página 605, e nós vamos falar sobre recursos energéticos, ok? Um assunto bastante importante, muita coisa para a gente estar vendo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar mais ou menos sobre esse uso dessas fontes de energia, para depois a gente falar especificamente das principais fontes, ok? Bom, primeira coisa, pessoal, como eu marquei aqui, deixei marcado para chamar a atenção de vocês, quando você fala em energia, automaticamente todo mundo lembra em energia elétrica. Todo mundo lembra em energia elétrica, certo? Então, aquilo que está iluminando o espaço onde você está, ou a energia que está recarregando o seu celular, o seu computador, ou o que for, né? Porém, toda vez que você estiver estudando, fazendo um exercício, alguma coisa, vocês têm que prestar muito atenção no que ele está perguntando. Se ele está falando do recurso energético, se ele está falando de uma fonte energética, se ele está falando de uma matriz energética, ele está falando de tudo que é usado para gerar a energia elétrica e tudo que é usado para combustível. Tanto dos automóveis como também os combustíveis utilizados nas indústrias, certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Existe uma diferença, por exemplo, e muita gente perde uma questão, porque eu já vi, quando você fala, por exemplo, matriz energética com matriz elétrica, né? E as pessoas acham que é a mesma coisa. Na verdade, você está falando de energia, mas você está falando especificamente de coisas diferentes. Matriz energética, estou falando de uma coisa, matriz elétrica, estou falando do outro. Então, vocês têm que prestar muita atenção toda vez que você fala em recurso energético, se ele está falando de maneira geral das diversas fontes de energia como um todo, que são usadas para gerar ou energia elétrica ou ser usada como um combustível, ou se ele está falando de uma matriz energética diretamente utilizada como fonte elétrica, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso, no que está sendo perguntado, ok? Aqui no momento nós vamos falar de fonte energética, ou seja, tudo aquilo que é usado tanto para geração de energia elétrica, como também usado nos combustíveis, tanto de automóveis como para abastecer a indústria ou qualquer outra atividade econômica que necessite de uma outra fonte de energia além da elétrica, ok? Bom, só que esses recursos energéticos ou essas fontes energéticas eu posso classificar entre dois grandes grupos. Os recursos que são chamados de renováveis e as fontes que são chamadas de não renováveis. Na verdade, se ela é renovável e ela não é renovável, é uma fonte esgotável. Uma hora ela vai acabar. Porém, existem fontes que são esgotáveis, mas podem ser repostas ou pelo homem ou pela natureza. E tem fontes que podem ser esgotadas, mas não podem ser repostas num tempo pelo menos relativo à vida humana, ok? Então eu classifico entre dois grandes grupos, renovável e não renovável. Então a primeira coisa, você não pode começar a estudar fonte de energia, certo? Se você não sabe diferenciar o que é uma fonte renovável e o que é não renovável. Tanto é que a primeira coisa que está na tua apostila é a primeira coisa que a gente começa a falar, tá? Porque tudo que nós vamos falar sempre vai estar sendo falado, uma fonte renovável ou não renovável. Então vou repetir para você para a gente citar aqui. O que é uma fonte renovável? Né? Se você quiser anotar aí, né, ou marcar na tua apostila. O que é uma fonte renovável? É aquela fonte que pode gerar energia elétrica ou ser usada como combustível, mas que uma vez esgotada, certo? Essa fonte ela pode ser reposta ou naturalmente, né, ou seja, pela própria natureza, ou pela ação humana. O homem vai lá e repõe essa fonte. Ora, que exemplos que eu poderia colocar como uma fonte renovável? Tá? Vou deixar um minutinho você pensando. Um minutinho não, 10 segundinhos. Vamos lá, o que eu poderia citar como fonte renovável? Vamos lá. Pensa no dia a dia. Se eu tivesse colocado para vocês aqui, ó, as diversas fontes de energia, se a gente tivesse elencado, quais são todas as fontes? Você ia falar de diversas fontes. Depois a gente voltaria classificando se ela é renovável ou não renovável. Renovável ou não renovável. Aqui eu já vou fazer direto. Então, enquanto eu estou falando, acho que já dá tempo de você pensar, né? Então, vamos lá? Quais são as fontes renováveis? Então, vamos colocar de maneira geral, de forma aleatória, tá? Primeira coisa, eu posso colocar a água como uma grande fonte renovável. É lógico que quando você fala em água, você está falando de
hidrelétricas, certo? Está falando de hidrelétricas, certo? Que seria a forma que você vai gerar energia elétrica usando a própria força da água, ok? Muito bem. Ah, mas a água, Celilza, é uma fonte renovável? Sim, ela é uma fonte esgotável. Ela pode acabar? Pode. Mas ela é renovável porque você tem um ciclo da água. Você deve estar lembrado que a gente já viu isso. A gente tem um ciclo da água que repõe toda a água que tem no planeta, tá? Eu não estou falando em relação à água potável, né? Porque essa questão de maior escassez de água é quando eu me refiro à água potável. Então, no caso, para gerar energia, não me importa se essa água está pura ou poluída. Tendo água, força suficiente, ela gera energia. Então, a água é uma fonte renovável. Ora, quais outras fontes que eu poderia colocar? Energia solar, que é uma das fontes que mais está crescendo no Brasil e no mundo, né? Usando a fonte chamada fotovoltaica, a gente vai estar vendo. A energia eólica, o que seria a eólica? A eólica seria, no caso, o vento, ok? Tá, isso aqui estou falando de fontes renováveis. Aí eu poderia colocar várias fontes, por exemplo, que eu poderia citar como biomassa. Ah, Celilza, o que eu poderia colocar como biomassa? Poderia colocar várias fontes, por exemplo, eu poderia colocar o álcool, tá? Por quê? Porque eu vou produzir energia. O que é uma biomassa, né? É uma fonte energética de origem orgânica, principalmente pode ser animal ou vegetal, que pode gerar energia. Então eu teria, no caso, o álcool. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, a lenha. Você fala, nossa, a lenha é uma fonte de energia? Sim, não confundir lenha com carvão vegetal e nem carvão mineral. São 3 fontes de energia separadas, né? A lenha em si é uma fonte primária. Você vai lá, pega a madeira em si e você consegue gerar energia. Nossa, como você gera energia? Ora, a partir do momento que você põe para queimar, gera calor, pode até cozinhar alguma coisa ou assar alguma coisa, é uma fonte de energia, tá? Quantas indústrias ainda usam a lenha como fonte de energia para aquecer caldeiras, tá? Então eu tenho a lenha. Poderia colocar aqui, ó, tá? Biodiesel, nós vamos estar falando. Poderia colocar biogás, tá? E aí nós teremos outras fontes de energia. Poderia citar aqui também, ó, a maremotriz, tá? Ou seja, a energia produzida pela força das marés, que também é uma fonte renovável, porque você tem toda hora, né, a onda e o mar se renovando. E aqui então nós temos alguns exemplos, e poderia citar outros exemplos, que eu poderia gerar energia por uma fonte classificada como renovável. É lógico que para nós, como conteúdo, as mais faladas, lógico que vai ser hidrelétrica, que a gente vai tem até um capítulo específico para isso, a solar e a eólica, tá? Não que as outras não são importantes, tanto são que a gente vai dar uma olhadinha. Por exemplo, o etanol, o álcool, é uma fonte extremamente importante para o Brasil, ok? Aí a gente tem o biodiesel, a gente tem o biogás, né? Hoje se produz energia com bagaço da cana, então nós temos uma infinidade de fontes hoje que você pode gerar ou energia elétrica ou ser usada como um combustível. Então todas essas fontes são chamadas de fontes renováveis. Ah, como que eu poderia citar um exemplo? Vamos pegar no caso a lenha, que eu coloquei aqui a lenha. Por que ela é uma fonte renovável? Ora, a lenha ela vem da madeira. Então se você desaparecer com todas as árvores, ela se esgota. Porém, se cai uma semente, germina aquela semente, naturalmente surge uma nova árvore que você vai poder extrair essa madeira. Ou o homem vai lá e planta aquela muda e aí você faz um processo de renovação. Por isso que ela é uma fonte renovável. Ora, o que é uma fonte não renovável? A não renovável, cuidado com uma coisa, não quer dizer que nunca mais vai ser produzida de novo na natureza. Vai ser sim, porém demoraria tanto tempo, milhares de anos ou muitos milhões de anos, que o homem não vai ficar de braços cruzados esperando esse recurso ser renovado. Então a gente considera como uma fonte não renovável. Então o que é uma fonte renovável? É uma fonte que vai acabar e quando acabar, o homem não consegue, e nem a natureza, repor em um período relativo à vida humana. Então, quais seriam os 4 grandes, na verdade, as 5 grandes fontes de combustíveis não renováveis? É lógico que com certeza você lembrou de cara
do petróleo. A grande fonte energética ainda usada no mundo, né? Petróleo, tá? Aí nós temos um outro que é extremamente importante e usado, que é o carvão mineral. Como eu falei para vocês, não confunda carvão vegetal com carvão mineral com lenha. A lenha em si é a madeira em si que você vai queimar. O carvão vegetal, você pega essa madeira, você queima naquele forninho, certo? E aí você tem uma fonte de energia que é o carvão, tá? Aquele que você usa lá para fazer o churrasco. Agora, o carvão mineral também é de origem vegetal, só que a natureza demorou milhões de anos para fazer com que esse vegetal se torne uma rocha, que o carvão mineral é uma rocha, ok? Aí nós temos também uma outra fonte, que é o chamado gás natural. É lógico que vocês, bem estudiosos, vocês sabem disso, porque tem muita gente que erra, porque quando eu falo gás natural, por ser chamado de natural, tem gente que acha que é renovável. O gás natural também é uma fonte não renovável, né? Onde que você extrai o gás? Em mesmas áreas que você tem produção de petróleo, ok? E uma outra fonte bastante importante é o chamado xisto betuminoso, ok? Se eu pegar, pessoal, o petróleo, carvão mineral, o gás natural e o xisto, eles são considerados grandes combustíveis fósseis, os fósseis. Ou seja, eles são originários de matéria orgânica, ou animal ou vegetal em decomposição, ok? Então, quando você fala os fósseis, geralmente todo mundo lembra de petróleo, carvão e gás. Não esqueça que o xisto também é uma fonte de energia, hoje muito usada nos Estados Unidos, e é uma fonte de energia não renovável e é um fóssil. E aí uma outra fonte que não é fóssil, mas é considerada como não renovável, seria a energia nuclear, onde eu vou utilizar um material radioativo, como por exemplo o urânio, certo? Como o urânio é um minério, certo? Você vai considerá-lo como não renovável, porque a natureza demora milhares de anos para produzir aquele minério. Todo minério é não renovável. Todo minério é não renovável, porque a natureza demoraria milhares ou milhões de anos para produzir aquela fonte mineral, certo? Então perceba que o grupo dos não renováveis, pessoal, é um grupo muito menor. Então, se você tem muita dúvida, pensa, lembre o que é não renovável, basicamente o que sobra ele passa a ser renovável, ok? Então, o grupo dos não renováveis e o grupo dos renováveis. Tanto um como o outro, eu tenho fontes que podem gerar energia elétrica e outros são usados apenas como combustível, ok? Muito bem. Então, por exemplo, que nem o carvão mineral. O carvão mineral ele não é usado como um combustível para um automóvel. Não, você não tem nenhum carro movido a carvão mineral, certo? Mas você tem, por exemplo, o carvão mineral sendo usado numa termoelétrica, que gera energia elétrica ou que pode também gerar energia em várias indústrias, ok? Bom, então isso aqui é super mega importante você entender. Tem dúvida? Volta, veja, reveja. Tem dúvida? Não vá para frente, porque se você não souber diferenciar isso aqui, lá na frente vai enrolar tudo. Segunda coisa, o que é uma matriz energética? Bom, primeiro, matriz energética, o nome já diz matriz, seriam todas as fontes que você vai utilizar para a geração de energia. Todas as fontes que você gera algum tipo de energia, ou elétrica ou como combustível. Essas fontes, a gente poderia citá-las como, por exemplo, fontes primárias e secundárias. Ora, o que são fontes primárias? As fontes primárias são aquelas fontes de energia que você, da maneira que você encontra na natureza, você pode gerar energia, você não tem que fazer nenhuma transformação. Então, por exemplo, o petróleo em si, bruto, ele é uma fonte primária. Mas quando eu falo a gasolina, ela é uma fonte secundária. Porque você não encontra gasolina na natureza, você não encontra óleo diesel na natureza, você não encontra querosene na natureza, certo? Você encontra o petróleo. Do petróleo que eu faço um processo de transformação e eu produzo a gasolina, o óleo diesel, o querosene. Então, no caso, o petróleo, como é a matéria-prima
encontrada na natureza e gera energia, ela é chamada de fonte primária. E já a gasolina, por exemplo, ela vai ser uma fonte secundária. Tá? Então a secundária seria aquela fonte que você passou por um processo de transformação feito pelo homem para gerar energia. Tranquilo? Então você pega, por exemplo, a lenha na natureza em si. A lenha em si, ela é uma fonte primária. Quando você pega o carvão vegetal, aquele carvão que você faz o churrasco, ele já é uma fonte secundária. O homem pegou a lenha e transformou em carvão vegetal. Ok? Bom, o que a gente tem que saber? Que a matriz energética, por favor, pelo amor de Deus, preste atenção. Matriz energética. Você está lendo isso? Ele está dizendo que são todas as fontes possíveis de geração de energia, de algum tipo de energia. Não é a mesma coisa de eu falar de matriz elétrica, porque aqui eu estou falando especificamente da geração de energia elétrica. Ok? Então esquece a elétrica agora, pensa no geral. Então, como é que nós dividimos aqui, ó? Nós dividimos essa matriz energética, para a gente analisar, em dois grupos. Em relação a essa matriz energética mundial e essa matriz energética brasileira, tá? Eu coloquei dados aqui para vocês que esses percentuais, eles são muito variáveis, depende da fonte do ano. Não está exatamente igual à sua apostila, porque a tua apostila estava com dados 2015, 2016. Isso aqui está com mais dados de 2018, um pouco mais atualizado, certo? Mas vocês vão perceber que a diferença é muito pequena, tá? A variação é mínima, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Mas o que eu quero que vocês observem? Como que é a matriz energética no mundo e como que é a matriz energética no Brasil. Então, como é que é distribuída dessa maneira? Então, o que vocês vão observar? Se eu pegar todas as fontes de energia usadas no mundo para geração geral de energia, 31,9% utiliza a principal de todas as fontes energéticas no planeta, inclusive no Brasil, que é o petróleo. Aí você começa a entender por que se fala tanto de petróleo, por que se fala tanto de cotação de barril de petróleo, por que se fala tanto de conflitos por causa do petróleo. Até então, é a grande fonte energética do mundo. Até então, pode ser que um dia mude, certo? Então, ó, 31,9% de toda a matriz energética mundial é proveniente de petróleo e derivados. Aí você tem 27% do carvão. Esse carvão é lógico que é o carvão mineral, o fóssil, certo? Esse aqui, ó, carvão mineral, o fóssil, ok? Aí nós temos 22% de gás natural. Então, se eu pegar petróleo, carvão e gás, somando isso aqui, dá 81,1% apenas de combustíveis fósseis, certo? Aí nós temos em torno de quase 5% da fonte energética mundial de energia nuclear. Aí nós temos, olha a hidráulica de geração de energia no mundo, energia geral. 2,5% hidráulica e 9,8% biomassa, certo? O que a gente observa, pessoal? Que a matriz energética mundial, como são os fósseis, a matriz energética mundial seriam de fonte não renovável. Ou seja, se você pegar 81 mais praticamente 5% aqui, ó, 81, 82, 86%, galera, 86% aqui, ó, tá? Você vai ter de fonte não renovável. Então pensa, no mundo, de cada 100 fontes, de cada 100% no caso, 86% vai se usar no mundo ou para gerar energia elétrica ou como combustível, uma fonte não renovável, principalmente petróleo. Agora dá uma olhada no Brasil. Presta bem atenção nisso, que isso cai muito em prova e os alunos erram por bobeira. No Brasil, também, olha só, 36,4% de toda a matriz energética brasileira é proveniente do petróleo. Aí você pega, nossa, é mais do que lá, ó, o mundo é 31, no Brasil é 36, sim. Mas em compensação, olha a diferença. Enquanto o carvão representa 27%, o nosso carvão não chega a 6%. Uma das razões é que o Brasil é um país pobre em carvão, né? E o nosso carvão não é de boa qualidade. A gente vai ver o seguinte. E aí a segunda fonte não renovável mais usada é o gás natural,
que corresponde a 13%, né, baseado em 2018, como eu falei para vocês, 2018. Então, se eu somar o petróleo, o gás e o carvão, são todas fontes não renováveis, equivale a 55,1% de fonte considerada não renovável no Brasil. Então, 55% de toda a matriz energética brasileira é fonte não renovável. E aí, os cerca de 45% que sobra vai estar distribuída entre a hidráulica, tá? Esqueci do acento aqui, a hidráulica, 12%, cana e derivados, 17%, lenha e carvão, 8%, e o restante seria as outras fontes, tá? Não renováveis. O que a gente observa? Por favor, preste atenção. Perceba o seguinte, se eu te perguntar assim, qual é a fonte, renovável ou não renovável, da matriz energética mundial? Ou seja, a matriz energética mundial, ela usa uma fonte não renovável. Mais de 86, mais de 80% da fonte energética, da matriz energética mundial, é de uma fonte não renovável. Aí você vai falar assim, e no Brasil? Qual é a fonte que forma a matriz energética brasileira? Aí você vai falar, é a renovável? Não, também é a não renovável. Só que, nossa, se ele usa mais a não renovável? Sim, a não renovável. Só que ela representa 55%. Significa que o Brasil é um dos poucos países no mundo que nós temos um chamado equilíbrio energético. É quase o que? 50% de renovável e um pouco mais de não renovável. Então é lógico que a maior parte da matriz energética brasileira é não renovável. Aí você fala, nossa, mas por quê? Gente, é só você pensar. Qual é o combustível mais usado, por exemplo, na geração de combustível para automóveis? Você pega gasolina diesel, é não derivado. Eu uso gás, é não derivado, certo? A única coisa que você usar o etanol é uma fonte renovável. Fora que nas indústrias, a maior parte das matrizes, das fontes de energia, são não renováveis. Ok? Então, preste atenção. Tanto no Brasil como no mundo, a matriz energética é não renovável, certo? Porém, enquanto no mundo mais de 80% depende dessas fontes não renováveis, o Brasil é uma dependência muito menor, 55%, porque a gente tem um equilíbrio na matriz energética, ok? E aí tem uma coisa super mega importante, olha aqui. E se eu falar na matriz elétrica? Agora eu tô falando nessa energia que você tá usando, que eu tô usando, que você tá usando, é elétrica. Aí você tem que mudar a forma de você pensar. O que eu tô falando? Eu quero saber qual é a fonte usada para gerar energia elétrica no Brasil. Então, hidráulica, 65% da fonte energética elétrica do Brasil vem da água, de usinas hidrelétricas. Biomassa, 8,2%. Essa aqui, biomassa, entraria o quê? O etanol, biodiesel, biogás, certo? Solar e eólica, que tem crescido muito no Brasil, em torno de 6,9% a 7%. Certo? Significa que se eu somar a hidráulica, a biomassa e a solar, corresponde, pessoal, olha só, corresponde cerca de 80,3% da matriz elétrica brasileira de uma fonte renovável. Então, presta atenção aqui, olha só. Matriz energética brasileira predomina a fonte não renovável. Mas como é quase 50-50, o Brasil é um dos poucos países que tem um equilíbrio energético, porque o mundo não tem. Só você pegar Estados Unidos, Europa, Japão, China, não tem equilíbrio energético. Nós temos, certo? Mas se eu falar a nossa matriz elétrica, que gera energia elétrica, aí, olha lá, 80% vem de fontes renováveis. Aí você entende por que a gente tem um equilíbrio energético. Porque dentro dessas fontes para gerar energia, certas diversas maneiras, grande parte da energia elétrica vem no caso de fontes renováveis, ok? Bom, vou dar uma paradinha agora, vou apagar tudo e a gente volta dando continuidade a essas fontes de energia. Espera um pouquinho. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar agora dos combustíveis fósseis.
Então, até agora nós vimos, até no caso, a matriz energética e matriz elétrica do Brasil e do mundo. Né? Agora nós vamos começar a falar especificamente de alguns combustíveis. Tá? E aí agora, né, na sequência, nós vamos falar das fontes não renováveis e depois nós falaremos das fontes renováveis. Dentre as primeiras, nós vamos começar a falar dos combustíveis fósseis. Então, nós já vimos agorinha, né, no início da aula, que os fósseis basicamente seriam quem, né? Seria o petróleo, que é o grande fóssil, que a gente vai ter um momento só para falar sobre ele. Nós temos também o carvão mineral, que nós vamos estar falando agorinha sobre esse fóssil. Nós temos o gás natural e também o xisto betuminoso. Esses são os 4 combustíveis fósseis, certo? Então, primeira coisa importante, aqui eu coloquei de maneira geral sobre os fósseis, serve para qualquer um dos 4, tá? Então, primeira coisa, se ele é um fóssil, quer dizer que ele é originário de matéria orgânica, certo? Ele é originário de matéria orgânica, ou uma matéria orgânica vegetal, ou pode ser de micro-organismos, no caso, animais. Então, todo fóssil, ou ele é originário de uma matéria orgânica vegetal, ou no caso, animal. Se eu pegar, por exemplo, o petróleo são micro-organismos, então é matéria orgânica animal, né, que se acumulou em fundo de lagos, mares e oceanos, foi depositado sedimento sobre ele e que deu origem a esse combustível, esse óleo negro, né, que a gente chama de petróleo. Nesse processo de decomposição, você gera o gás, né? E esse gás armazenado no solo, nós chamamos de gás natural, ok? Já no caso, quando eu falo de origem vegetal, eu estou falando especificamente de quem? Do carvão mineral, porque é um combustível, no caso, fóssil, só que o carvão mineral é de origem vegetal, ou seja, um dia essa rocha sedimentar que se tornou, um dia ela foi resto de vegetação, de florestas que foram soterradas há milhões de anos atrás, tá? Houve um processo de formação de rochas e essa matéria orgânica vegetal vai dar origem a um dos mais importantes fontes de energia, que é o carvão mineral, um dos primeiros mais usados, né? Inclusive na primeira revolução industrial, tá? Bom, se eles são fósseis, isso você jamais pode esquecer. Se eles são fósseis, você só encontrará um combustível fóssil só se ele tiver uma estrutura de bacia sedimentar. Você deve estar lembrado que a Terra tem 3 grandes estruturas geológicas: bacias sedimentares, escudos cristalinos e os obramentos modernos. Então, um geólogo, ele só vai fazer a pesquisa de encontrar qualquer combustível fóssil se for em uma bacia sedimentar. Ora, e por quê? Porque uma bacia sedimentar é um local onde houve acúmulo de sedimentos. Então, se você pensar num fóssil, ou vegetal ou animal, que foi soterrado, imagina, você tem vamos supor, uma determinada superfície, certo? E aí você tem, por alguma razão, um depósito de alguma matéria orgânica aqui, ou animal ou vegetal aqui, tá? Não me importa qual no momento. E aí durante milhares, milhões de anos, eu tive depósito de sedimento aqui, ó, que isso aqui, ó, petrificou aqui, certo? Houve o depósito de sedimentos, certo? Essa matéria orgânica aqui, ela vai entrar em decomposição e ela vai se transformar em um fóssil. Então, eu só poderei encontrar a extração de um combustível fóssil se for uma bacia sedimentar. Isso não quer dizer que em toda bacia sedimentar necessariamente eu tenho que ter grandes reservas de fósseis, certo? Então, por exemplo, 64% da superfície brasileira é formada por bacias sedimentares. Mas isso não quer dizer que nesse 64% da superfície brasileira eu tenho que necessariamente encontrar um combustível fóssil, tá? Mas você jamais vai encontrar um fóssil num escudo cristalino. Tranquilo? Nós já vimos sobre isso. Lembra quando nós vimos os recursos minerais metálicos? Ferro, bauxita, ouro, prata. Você só encontra se for um escudo cristalino da era proterozoica. No caso fóssil, você só encontra em uma bacia sedimentar. E aí a era geológica vai depender de qual combustível você estiver falando, ok?
Pode ser da Paleozoica, pode ser da Mesozoica, né, que vai ser formado esses fósseis também, tá? Bom, outra coisa que você também tem que sempre lembrar, nós já falamos, acabamos de falar, eles são fontes não renováveis e uma hora todos os problemas. Além dele não ser renovável, isso é um problema, hoje, porque uma hora ele vai acabar e não tem como você, no caso, repor, eles são combustíveis considerados como altamente poluidores. Então, quando você fala dos grandes problemas climáticos do planeta, quando você fala em efeito estufa, né, o aquecimento global, você fala em ilhas de calor, chuva ácida, inversão térmica, né, mas principalmente o efeito estufa, né, que é colocado como um grande problema climático, a gente coloca que a grande causa é a queima dos combustíveis fósseis. Vocês viram que nós acabamos de falar que mais de 80% da matriz energética mundial utiliza os fósseis. Então aí você começa a entender por que o problema da poluição é tão grave, principalmente nas regiões do hemisfério norte, que são os países mais ricos, que mais vão utilizar os combustíveis, no caso, não renováveis, principalmente os fósseis, tá? Bom, então eles não são renováveis e são altamente poluidores. Detalhe, desses 4, qual é o considerado menos poluidor, que é considerado uma energia mais limpa, não que é limpa 100%, porque ele é um fóssil, mas dos 4, o menos poluidor seria o gás natural, ok? O xisto, a gente não tem muitas ideias ainda 100% de toda a poluição, mas o impacto para você extrair o xisto é muito grande, tem muita coisa que ainda não se sabe muito bem sobre o xisto, tá? O petróleo é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global, e é o grande combustível utilizado, porque na queima do petróleo você manda uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento. E o carvão mineral é um dos grandes responsáveis em provocar o quê, pessoal? Em provocar a chuva ácida. Certo? Não que só o carvão mineral, mas o carvão mineral dos fósseis é o maior responsável pela chuva ácida em diversas regiões do planeta, ok? Outra coisa também que nós não podemos esquecer, não podemos esquecer, é que como é que eu gero energia elétrica usando um fóssil? Por meio de uma termoelétrica. Então, o que é termoelétrica, né? O nome já diz, você gera energia elétrica, gerando o quê? Essa energia pelo meio do vapor, termo, temperatura, calor, né? Então, você pega um combustível, você queima esse combustível e nessa queima você gera energia elétrica, tá? Ora, o que eu posso usar como fonte de energia numa termoelétrica? Eu posso usar o carvão mineral, eu posso usar o gás natural, eu posso usar o óleo diesel, que é derivado do petróleo, tá? Mas de maneira geral está se usando muito o gás hoje em termoelétrica. Por quê? Porque ele é menos poluidor do que o carvão e derivados do petróleo, ok? Bom, então aqui de maneira geral, características gerais dos fósseis. Bom, vamos começar agora a falar, de maneira geral, sobre o carvão mineral. Então, como eu falei para vocês, o carvão mineral, apesar de ser chamado de carvão, ele não é um carvão igual o carvão do churrasco. Ele é olha só, ele é uma rocha. Ele é petrificado, tá? Mas se você passar a mão no carvão, tá? No carvão mineral, ele cheira carvão, ele solta a cor de carvão, tá? Mas é algo petrificado. Então, não é aquela coisa leve que nem a gente imagina do carvão vegetal, ok? Bom, como ele é uma rocha proveniente, né, de matéria orgânica que foi soterrada há milhões de anos por sedimentos, ela vai ser uma rocha sedimentar. E é lógico que ela só vai aparecer em uma bacia sedimentar, ok? Muito bem. Quando que o carvão mineral foi formado no planeta? O carvão mineral foi formado na era paleozoica, no período carbonífero. Então, para quem não lembra das eras geológicas, vou fazer aqui no cantinho, ó, para quem não lembra. Você começa na Arqueo, que é a mais antiga, depois tem a Proterozoica, depois a gente tem a Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica, que é a era que nós estamos. O carvão mineral foi feito aqui, ó, tá? Ele foi produzido aqui, ó, na era Paleozoica,
tá? Que a gente chama de início do período cambriano, né? Na Paleozoica, numa época que o hemisfério norte era recoberto por imensas florestas, porque o carvão, como eu falei para vocês, ele é de origem vegetal, né? Então, quer dizer, para surgir essas reservas de carvão, significa que neste lugar eu tive que ter uma grande quantidade de madeira, né, de vegetais que vão ser fossilizados e virar o carvão. E no caso, na era paleozoica, o hemisfério norte, pessoal, ele era recoberto por grandes florestas, certo? Por isso que as maiores reservas de carvão mineral são encontradas no hemisfério norte, ok? Ah, quem que se destaca aqui quando você fala em reserva de carvão mineral aqui, né? Quem que eu teria grande destaque? Eu teria destaque para a China, teria destaque para a Rússia, 2 países com grandes reservas de carvão mineral. Nós temos também reserva de carvão na Europa, nós temos também reserva de carvão nos Estados Unidos, tá? Aqui nós temos as grandes reservas mundiais de carvão, tá? Então, isso não quer dizer que eu só encontro carvão em países do hemisfério norte, mas as maiores reservas estão no hemisfério norte. Por quê? Porque no processo de formação do carvão, naquele momento geológico, lá na era paleozoica, foi nesta região que era recoberto por imensas florestas que proporcionou a formação do carvão, ok? Bom, outra coisa, vocês têm na tua apostila aí também como que ele mostra os estágios da formação do carvão. Então, como eu falei, o carvão ele é proveniente o quê? Da madeira vegetal. Então, da madeira, ele vai passando por um processo de fossilização e quanto maior o estágio, melhor o carvão. O que determina ser o melhor carvão? O que determina o melhor carvão, pessoal, é quando você vai ter maior teor de carbono. Quanto mais carbono você tiver no carvão, maior é o poder calorífero. Então, quando você queima, você gera muita energia e poucos resíduos. Só que você só vai aumentando o teor do carbono com o passar dos estágios, né? Então, o primeiro estágio, isso é importante você guardar, tá? O primeiro estágio da madeira, ele vira turfa, é o pior carvão. Na hora que você queima, gera muita impureza e pouquíssima energia. Da turfa, ele passa por um segundo estágio, que é o lignito, que também não é um bom carvão, tá? Mas não é mais o pior, né? O pior já seria a turfa. Aí ele passa para a hulha, tá? A hulha, que já é um processo de formação do xisto, a hulha, pessoal, já é um bom carvão. Não é o melhor carvão, mas é um bom carvão. E aí o melhor de todos os carvões, né, que você não vai encontrar em qualquer lugar, você encontra, por exemplo, na Rússia, é o chamado antracito. Por que o antracito é o melhor carvão? Porque é o carvão que tem maior teor de carbono. Então, quando você queima, ele gera muita energia e poucas impurezas, ok? Então, conforme os estágios que você vai encontrar esse carvão, naquele determinado lugar no país, você poderá ter a sorte de ter um excelente carvão ou um péssimo carvão, tá? É lógico que você fala assim, no Brasil, no Brasil a gente tem carvão? Tem. Só que o carvão brasileiro não é de boa qualidade, quer dizer que a gente está num estágio ainda de produção. Só que você não vai ficar esperando mais milhões de anos para produzir o carvão. Mas tem lugares, predominantemente no hemisfério norte, que você já tem um carvão no estágio de hulha antracito, que é um excelente carvão, ok? Bom, no caso, pessoal, como eu coloquei para vocês, já falei ali, o carvão também ele é considerado, né, a matriz energética suja, né, como a apostila de você colocou. Por que ele é considerado uma matriz energética suja, pessoal? Porque ele é altamente poluidor. Não esquecer que o carvão é o grande responsável pela chuva ácida. Por quê? Porque quando você queima, na verdade quando você extrai carvão, tá? Não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer, eu já tive a oportunidade de conhecer uma área de extração de carvão mineral. Quando você extrai, não tem como você separar o carvão do enxofre. O enxofre fica presente. Aí o que acontece? Tenta se separar o carvão do enxofre.
mas ele permanece. Aí o que acontece? Quando você vai queimar o carvão, por exemplo, numa termoelétrica, você vai mandar uma grande quantidade de óxido de enxofre para a atmosfera, que vai reagir e ele volta como ácido sulfúrico, que é um dos grandes responsáveis pela chuva ácida. Então, todo lugar que usa muito carvão mineral em termoelétrica, por exemplo, você pode ter certeza que ali você vai ter um forte efeito da chuva ácida. É um dos grandes problemas ambientais e climáticos que os países europeus enfrentam, porque a grande matriz energética europeia é o carvão mineral, desde a Revolução Industrial. Você encontra grandes reservas, tá? Na Inglaterra, na Alemanha, na França, ok? Então acaba sendo um problema. E no caso, no Brasil? Ora, no Brasil, onde que eu tenho carvão? Bom, não esqueça que o carvão você só pode encontrar numa bacia sedimentar, ok? E aonde eu tenho as grandes bacias sedimentares no Brasil seria na região sul, certo? Isso não quer dizer que eu não possa encontrar carvão em outras áreas de bacias sedimentares, como eu tenho. Mas as maiores reservas e as maiores produções de carvão mineral no Brasil, elas estão localizadas na região sul. Então, você falou em carvão mineral no Brasil, você tem que lembrar da região sul. E aí eu tenho destaque para quem? Para Santa Catarina, com destaque no município de Criciúma, tá? Siderópolis, Uruçanga, certo? Que são municípios, o mais maior destaque é Criciúma, em Santa Catarina, que faz parte da chamada Zona Carbonífera, fica ao sul de Florianópolis, onde você vai ter a maior produção de carvão. Apesar que as maiores reservas de carvão estão no Rio Grande do Sul. Aí você fala, pô, Celiusa, mas se a maior reserva de carvão está no Rio Grande do Sul, por que a maior produção é em Santa Catarina? Porque o nosso carvão, infelizmente, a gente não tem um carvão de boa qualidade. Grande parte do nosso carvão é lignito, certo? Que não é um carvão bom. Alguns lugares a gente tem um pouco de extração de hulha, então é lignito palúlia. Como a gente tem um carvão basicamente de baixa qualidade, o melhorzinho do nosso carvão, a gente encontra onde? Em Santa Catarina. Tá? O carvão de Santa Catarina tem melhor qualidade que o carvão encontrado no Rio Grande do Sul e no Paraná. Por isso que ele se torna o grande produtor brasileiro. Mas o Brasil importa carvão. Aí você fala assim, ué, mas o Brasil importa carvão mineral? Sim, mas o Brasil não tem carvão? Tem. Mas por que a gente importa carvão? Pensa. Por que a gente importa? Inclusive, um dos grandes produtos importados pelo Brasil é a importação de carvão mineral. Ora, por que nós importamos? Porque o nosso carvão, ele é de baixa qualidade. Tem setor industrial que eu preciso do antracito, tem setor que eu preciso da hulha e que nós não temos grandes produções ou não temos nenhuma produção e aí é necessário a gente recorrer à importação, ok? Então, o carvão mineral, uma fonte energética bastante importante, tá? Desde a primeira Revolução Industrial, ainda é uma fonte muito usual na Europa, na Ásia, certo? Até mesmo nos Estados Unidos, apesar que hoje está sendo substituído por várias alternativas energéticas, por quê? Pela questão de ser um combustível altamente poluidor, ok? Então a gente vai terminar por aqui e aí a gente volta na próximo vídeo, na próxima aula, dando continuidade às fontes de energia, tá? Então me aguenta aí mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Beijão, tchau, tchau.